Os presidentes são marionetes. Os verdadeiros governantes governam nas sombras. Os verdadeiros governantes são os que controlam o sistema financeiro e os meios de comunicação. Um pequeno grupo de pessoas, em sua maioria maçons, e outras sociedades exclusivas que dominam o sistema financeiro como bancos e os meios no geral. E além deste feito condenatório e facilmente comprovado, há um mais perverso e oculto por mais de 500 anos. É um feito ainda mais condenável e muito mais fácil de comprovar, e do qual mostra o resultado da elite sionista, maçônica e jesuíta sobre as mentes das massas a nível mundial. Este fato é o mais censurado e ridicularizado na história da humanidade. Se este fato fosse conhecido no mundo, ele por si só teria o poder para melhorar e transformar o mundo a um nível espiritual sem precedentes. E nossos governantes sabem disso, e por isso esse fato é tão oculto desesperadamente, desde o berço até o caixão. Tudo isso é sobre quem somos, de onde viemos e a importância da nossa posição real no universo em relação a esses corpos celestes como Sol, Lua, planetas e estrelas. O fato é que a Terra é plana, estacionária e geocêntrica. E esta é a rachadura que finalmente quebrará o sistema heliocêntrico pagão dos adoradores do Sol Negro. Nos dizem desde cedo que moramos numa bola giratória, que a NASA enviou homens à Lua e que nós somos resultados de uma explosão aleatória que criou tudo do nada. A verdade está longe de tudo isso. As imagens da NASA e outras agências espaciais governamentais são tão reais como uma produção de Hollywood e estão convertendo a verdadeira ciência em ficção científica. Mas, ao contrário, os feitos científicos comprovam uma Terra plana e estacionária em pleno século XXI. Em pleno século XXI, há centenas de provas e experimentos científicos que demonstram de forma conclusiva uma Terra plana e estacionária, sem movimento, mas convenientemente jamais ouvirá falar disso no nosso sistema educativo e de comunicação de massas, a não ser de maneira a denegrir tal informação. Ao longo da história, sempre foram realizadas medidas para comprovar a suposta curvatura da Terra, dando resultado àquilo que nossos olhos e sentidos nos dizem: simplesmente a Terra não se curva. A curvatura da Terra só existe com imagens alteradas de maneira ótica pelas lentes com o efeito olho de peixe e imagens computadorizadas de uma Terra esfericamente perfeita que constantemente são propagadas pelos meios modernos de doutrinação. Mas hoje há muitos que começaram a despertar. Os argumentos usados para defender o modelo heliocêntrico é simplesmente pseudociência, disfarçada como verdade. Milhões estão despertando a essa redescoberta. E pedimos a todos que investiguem por conta própria o importante modelo da realidade que teus olhos mostram. Abra tua mente e teu coração. A escolha é sua e o passo é só você que pode dar. Para muitos, pode soar como algo ridículo ou nenhum sentido pensar no século XXI que a Terra é plana. Desde que sabemos que nosso mundo seria uma esfera, ou que nos foi ensinado erroneamente através das escolas
e sendo propagado pela mídia geral. Vamos conhecer alguns dos principais argumentos. Um dos melhores exemplos da prova da Terra plana é o experimento sobre o nível da água de Bedford, feito muitas vezes no canal de Old Albert, na Inglaterra. Em uma extensão de água de 9 km que mostrou que a superfície da água é plana e não mostrou em nenhum momento a curvatura. Se a Terra esférica mede 12.742 km de diâmetro, significa que em 15 km de altura você teria que ver a curvatura da Terra. Nos últimos anos enviaram balões aerostáticos e câmeras de vídeo até uma altitude de 40 km e sempre apreciamos um horizonte completamente reto, plano. Se você calcular a trigonometria esférica, deveria ser visto uma grande curvatura, mas não é o que vemos. Muitas fotos tomadas desde as alturas são feitas com um tipo de lente chamada olho de peixe, que curva a imagem, por isso é possível confundir o espectador. Também construtores de ferrovias, assim como os construtores do Canal de Suez e Canal do Panamá, ou o projeto de transferência de água do sul-norte da China, nunca levaram em conta a curvatura da Terra ao planejar suas mega-estruturas, e não há necessidade para tais medições, porque a curvatura realmente não existe. Foram feitos muitos testes para ver longas distâncias com câmeras, telescópios, e são vistos lugares e objetos ou coisas impossíveis se a Terra fosse esférica. As agências espaciais no mundo, como a NASA, estão envolvidas em uma conspiração que falsificam as viagens espaciais e exploração. Hoje é conhecido que a política, parte da religião e os governos são corruptos. Então, está provado que existem instituições que são manipuladas por interesses econômicos e espirituais. E a NASA, por exemplo, não escapa de tudo isso. Durante a suposta corrida espacial da Guerra Fria, que a União Soviética e os Estados Unidos encenaram, tinha o propósito desde o início de desenvolvimento bélico e colocar armas no espaço acessível, junto com o falso slogan científico de explorar novas fronteiras para toda a humanidade. Quanto ao desempenho de foguetes da NASA está bem documentada, com falhas e total desastre após outro. Em algum momento, após o desastre da Apollo 1, o tipo de falsificação do programa espacial se resume em usar foguetes necessários apenas para voarem até desaparecerem da vista. A NASA passou de quase todos os lançamentos fracassados para a história de quase perfeição em poucos meses em levar o homem supostamente à Lua. Capazes de levar o homem à Lua e ao espaço várias vezes sem erros e com apenas 2 demonstrações públicas de falhas nos seguintes 45 anos. O homem realmente foi até a Lua? Jamais. O programa Apollo foi um esforço fraudulento dos voos espaciais da NASA, tudo criado em um estúdio cinematográfico. Além da falta de moral dos criadores da agência espacial NASA e evidências de uma grande conspiração, podemos cientificamente entender: o homem jamais foi à Lua devido aos seguintes fatos principais.
Existem diversas fotos com sombras em várias direções, sendo que a única fonte de luz seria o Sol, e todas as sombras deveriam ser paralelas. Fotos com diferentes tamanhos da Terra vista da Lua, evidenciando montagens desproporcionais. Não existem até hoje filmes fotográficos que resistem à enorme variação de temperatura que ocorre na Lua. Nas fotos e vídeos, a bandeira dos Estados Unidos aparece tremulando na superfície lunar, mesmo quando os astronautas não a tocavam. Porém, não existe vento na Lua, simplesmente porque na Lua não há atmosfera. Em centenas de fotos, há pegadas dos astronautas na Lua, e nestas mesmas fotos, muitas das vezes não é encontrado as trilhas dos veículos lunares. Sendo muito mais pesados, deveria haver a formação dessas trilhas.